Este é o programa Classe Bíblica no Ar da ETAD. Hoje nós vamos estar concluindo o nosso curso História da Igreja, desde o primórdio até a atualidade, estudando a nossa 10ª lição. Vamos então à nossa lição número 10, que se encontra na página 151, a Igreja no Brasil. Nós vamos estar fazendo um resumo do início de várias igrejas, várias denominações no nosso país. Vamos ao esboço da lição. Primeiro texto: primeiros esforços do Evangelho na América do Sul. Segundo, implantação de igrejas no princípio. Terceiro, primórdios da Igreja Evangélica no Brasil. Quarto, igrejas luterana e metodista. Quinto, igrejas batista e presbiteriana. Sexto, a Assembleia de Deus. E o último texto, uma continuação do estudo sobre a Assembleia de Deus. Vamos aos objetivos da lição, que se encontra na página 152. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, citar o nome do maior divulgador da Bíblia no período de pioneirismo do Evangelho na América Latina. Segundo, dizer quem estabeleceu a primeira escola dominical no Brasil. Terceiro, mencionar o nome do pastor huguenote que dirigiu o primeiro culto evangélico em terras brasileiras. Quarto, dar o nome do primeiro missionário metodista enviado ao Brasil. Quinto, dizer o nome do fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. Sexto, mencionar o nome do companheiro de missão de Gunnar Wingre. E por último, dar o nome do primeiro pastor ordenado pela Assembleia de Deus no Brasil. Apenas relembrando a você que se ao final da lição você não alcançar esses objetivos, você deve então fazer uma revisão de toda a aula. Vamos ao texto número 1. Primeiros esforços do Evangelho na América do Sul. Nós não vamos poder estudar em detalhes, mas dentro da história do protestantismo no Brasil, nós vemos que foram duas as tentativas feitas para a implantação do protestantismo logo nos primeiros séculos de descobrimento do Brasil após 1500. A primeira tentativa foi uma tentativa francesa e a segunda uma tentativa holandesa. Não conseguiram êxito exatamente por causa da presença da Igreja Católica no Brasil desde o seu descobrimento. Nós falamos na aula passada que a Igreja Católica foi a primeira a se estabelecer tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E nós vemos isso nos registros históricos acerca da colonização do Brasil, inclusive em pinturas acerca daquela época. Havia todo um repúdio das autoridades portuguesas, isso com o aval da Igreja Católica Romana, pela presença dos franceses e dos holandeses dentro do território brasileiro. Em função dessas dificuldades, foi muito difícil a presença dos protestantes no Brasil e o estabelecimento das igrejas. Isso não só no nosso país, como também em toda a América do Sul, porque nós fomos colonizados por portugueses e o restante da América por espanhóis, e eram países predominantemente católicos. No entanto, nós vamos encontrar uma exceção na América do Sul, que são as Guianas, exatamente porque ali não estabeleceu nem presença espanhola, nem presença portuguesa, o protestantismo alcançou mais ligeiramente lá nas Guianas do que em outros países. Um exemplo, nos diz aqui o texto, que em 1990, nas Guianas, haviam mais protestantes do que em todos os outros países juntos. Desde 1890, o Brasil reconheceu a absoluta igualdade. Se nós formos ver a história do Brasil, nós vamos perceber que exatamente no momento em que a família real portuguesa vem para o Brasil e que se abrem os portos para os britânicos, para os ingleses, é o momento em que começa a se permitir agora uma certa liberdade religiosa. Nós dizemos certa liberdade porque, na verdade, era uma liberdade vigiada, mas em função de interesses econômicos de Portugal para com a Inglaterra, então ela abre os portos e os ingleses que aqui chegam vêm não só com interesses políticos, econômicos, mas há também entre eles pessoas com interesses espirituais, com interesses religiosos, de aqui implantar o protestantismo. É interessante notar que mesmo depois de 1900, muitos países da América do Sul e da América Latina tiveram relutância em aceitar o Evangelho, em aceitar o estabelecimento
das igrejas evangélicas. O Brasil foi sempre o país mais aberto a essas igrejas, à pregação da palavra de Deus. Página 154, chegam as primeiras Bíblias. Nós vamos aqui mostrar a importância da sociedade bíblica no desenvolvimento dessas igrejas, no estabelecimento das denominações protestantes. Elas foram a base para o crescimento das igrejas. Nos dizem os historiadores desse período da igreja que primeiro aparecia a Bíblia, depois alguns convertidos e então se estabelecia a igreja. As duas principais sociedades bíblicas que distribuíram Bíblias no Brasil foi a Sociedade Bíblica Americana e a Britânica. Esses comportores, esses distribuidores de Bíblia, eles eram muito perseguidos pela Igreja Católica. E não são poucos os casos de martírio, de pessoas que perderam as suas vidas na distribuição da palavra de Deus. O mais notável de todos eles é James Thompson. Ele foi notável não só pelo trabalho que ele fazia de distribuição, como também pela pregação da palavra de Deus que ele realizava enquanto fazia essas distribuições da palavra de Deus, não só no Brasil, mas nos diz aqui o autor, em toda a América Central, na parte ocidental da América do Sul, no México e no Caribe. E a sua vida tem sido um exemplo para aqueles que ainda hoje executam essa tarefa de disseminar a palavra de Deus através da distribuição da Bíblia Sagrada. Vamos agora ao texto 2. Implantação de igrejas no princípio. Antes de entrarmos no texto número 2, eu gostaria ainda de ressaltar, em relação ao texto número 1, que nos fala sobre a distribuição da Bíblia Sagrada, que não poderia ser de uma outra maneira a base de desenvolvimento da igreja protestante no Brasil. Porque nós vimos aqui que a leitura da palavra de Deus, o acesso das pessoas à palavra de Deus foi a base da reforma e a base da igreja protestante, da igreja reformada. Em relação ao texto número 2, o autor vai destacar dois principais aspectos da implantação de igrejas no Brasil. Primeiro, a pessoa de um missionário escocês presbiteriano, Robert Carlin, que foi muito importante logo no início da igreja no Brasil, e depois ressalta também a presença da igreja pentecostal. Vamos ver então alguma coisa sobre esse missionário. Ele é conhecido como o apóstolo da Ilha da Madeira, porque ali ele pregou durante muitos anos e distribuiu 3.000 exemplares da Bíblia Sagrada. Expulso agora da Ilha da Madeira, ele vem para o Brasil e ele então começa um trabalho missionário em 1855 e funda a primeira escola dominical em 19 de agosto de 1855 na cidade de Petrópolis. Ele tem então um trabalho desenvolvido não só na área da pregação, mas também na área da educação. Isso vai caracterizar muitas das igrejas e das denominações que se implantaram no Brasil. Uma ênfase quase que total na área da educação, porque era uma estratégia também de evangelização. Preparava o povo para ler a palavra de Deus e dava acesso a esse povo àquilo que era a doutrina básica da igreja protestante. A liberdade é estabelecida. No começo desse século, tanto a América Latina como todo o Brasil viveu um momento de liberdade religiosa. Isso foi muito importante para não jamais o estabelecimento das igrejas, porque muitas já aqui haviam se estabelecido, para o desenvolvimento dessas igrejas e de instituições relacionadas a esses trabalhos. Primórdios pentecostais, nós estamos na página 156. Nós falamos na aula passada sobre o movimento pentecostal. O primeiro avivamento aconteceu no século XVIII. Esse segundo avivamento ele acontece no final do século XVIII e início do século XIX. E quase todas as atividades missionárias relacionadas a esse período tiveram um vínculo muito forte com este segundo avivamento que nós conhecemos como movimento pentecostal. A Assembleia de Deus, que já foi objeto do nosso estudo na última aula, nos diz aqui, o autor atribui as suas origens ao grande avivamento da Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles, na Califórnia. Um outro movimento também pentecostal que atribui a sua origem a esse movimento de avivamento da Rua Azusa é o movimento da Igreja Congregação Cristã, porque o seu líder, Luiz Franciscon, foi então batizado com o Espírito Santo numa reunião de oração na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia.
É interessante observar que não somente essas duas denominações, mas muitos trabalhos pentecostais em todo o Brasil, em todo o mundo, são originários deste movimento de oração em Los Angeles e também em Chicago, um outro grande ponto de avivamento local, onde se reuniam grandes grupos de pessoas para ali buscar o batismo com o Espírito Santo. Texto número 3. Primórdios da Igreja Evangélica no Brasil. Nós agora vamos estar estudando os primeiros passos da igreja. É interessante observar que alguns registros históricos, como por exemplo de José Anchieta, já dizia que em 1550 ele havia tido contato com luteranos, pessoas que professavam uma fé luterana. Ou seja, não havia uma igreja oficial representativa, mas haviam pessoas convertidas ao protestantismo que estavam no Brasil logo nos primeiros anos de descobrimento. Chegada dos huguenotes no Rio de Janeiro. Foram duas as grandes expedições que trouxeram esses franceses ao Rio de Janeiro. No entanto, foi uma operação fracassada, porque logo após alguns anos eles foram expulsos do Brasil. Mas o importante que ficou dessas expedições foi o primeiro culto realizado no Brasil, no dia 10 de março de 1557, onde foi lido o Salmo 27 e verso 4 e foi cantado o Salmo 5. Isso está registrado na história do Brasil, na história do protestantismo no nosso país. Dia 21 de março de 1557, no domingo, foi então celebrado a ceia do Senhor e organizou-se a primeira igreja evangélica no nosso país. Mas, infelizmente, como já dissemos, esse trabalho ele não alcançou êxito pela expulsão dos franceses e também dos holandeses. Vamos ao texto 4. Igrejas luterana e metodista. A igreja luterana, ela se fixou principalmente na região sul do país. Ela chegou por volta de 1800 e durante 65 anos ela foi celebrada em alemão. Na verdade, essa igreja ela estava restrita à colônia de alemães. Não era uma igreja muito aberta ao povo brasileiro. E isso influenciou muito no pouco desenvolvimento na época da igreja luterana. Foi somente quando em 1945, compreendendo a necessidade de se consagrar a obreiros nacionais, compreendendo a necessidade de se fazer um trabalho, tendo em vista o povo que aqui estava, é que se formou o primeiro seminário em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para preparar pastores brasileiros. Uma característica da igreja luterana é, então, o batismo na infância, diferenciada de outras igrejas evangélicas, de outras igrejas protestantes. Os principais sínodos se encontram no Rio Grande do Sul, um outro sínodo em Santa Catarina e Paraná e um terceiro sínodo no Brasil Central. Vamos agora ao ponto administração e constituição da Igreja Luterana. A nova Constituição da Igreja Luterana prevê 4 unidades eclesiásticas. A primeira, a paróquia, que é composta de uma ou mais comunidades. A segunda, o distrito paroquial, composto de um certo número de paróquias. Terceiro, a região eclesiástica e quarto, a igreja. Vamos agora à Igreja Metodista. A Igreja Metodista, ela marca o seu início no Brasil em 1835, com a vinda do reverendo Fontaine Pitts. Ele vem ao Brasil para sondar o território e percebe então que algumas igrejas estão avançando e que as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Então ele pede aos Estados Unidos, a sua igreja, que envie reforços missionários. E são muitos aqueles que vêm para o Brasil, então, já enviados como missionários, para aqui estabelecer a Igreja Metodista. E em 1886, a igreja já aqui organizada conta com 7 igrejas, 6 pregadores brasileiros, 3 missionários, pregadores itinerantes pelo Brasil, 18 e 19 membros comungantes, 169 alunos da escola dominical e 3 prédios onde funcionavam as igrejas. A Igreja Metodista ela é então organizada com sua própria Constituição e Estatuto a partir de 1930 no Brasil. E, a partir dessa data, o que se estabelece é um vínculo de cooperação entre a Igreja Metodista no Brasil e a Igreja Metodista nos Estados Unidos.
Existe por todo o Brasil, nas principais capitais e cidades, igrejas metodistas. Ela tem desenvolvido um excelente trabalho em todo o país. Vamos ao texto 5. Igrejas Batista e Presbiteriana. A primeira igreja batista, enquanto registro histórico oficial, foi fundada em Santa Bárbara, no estado de São Paulo, a 10 de setembro de 1871, por colonos americanos. Mas exatamente por ela ter essa performance, ela ficou restrita a essa colônia e não conseguiu se desenvolver, alcançando o povo que aqui estava. No entanto, percebendo a necessidade do nosso país, foi então enviada uma carta à Junta Missionária Batista do Sul dos Estados Unidos. E eles enviam missionários ao Brasil para continuar e para dar prosseguimento a esta obra, mas visando principalmente os brasileiros, o povo que aqui estava. E foi então enviado o primeiro casal de missionários, William e Anne Begbie, que chegaram aqui e foram então pioneiros neste trabalho de evangelização do povo brasileiro. Fundação da primeira Igreja Batista Brasileira. A primeira Igreja Batista Brasileira foi organizada na Bahia em 15 de outubro de 1882. Nós dizemos Igreja Batista Brasileira porque ela nasceu exatamente da conversão do povo brasileiro, do trabalho desses missionários em meio ao povo do nosso país. Vamos agora à Igreja Presbiteriana. Em 1859, no dia 12 de agosto, chega no Rio de Janeiro Arrisbel Simonton, enviado pela Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Ele começa então a pregar a palavra de Deus e também funda uma primeira escola dominical da Igreja Presbiteriana com assistência de 5 crianças. E em 12 de janeiro de 1862, recebeu 2 pessoas por profissão de fé como os primeiros membros da Igreja Presbiteriana em solo brasileiro. Nessa data, Simonton deu por fundada a Igreja Presbiteriana no Brasil. É interessante observar a vida de Simonton. Ele foi uma pessoa muito apreciada, querida no Brasil. O exemplo que ele deixou foi seguido não só por brasileiros, mas também por missionários que aqui chegaram. Ele morreu muito cedo, com 34 anos de idade, após ter desenvolvido 10 anos de ministério no nosso país. Assumiu o seu lugar o seu cunhado, que veio então dos Estados Unidos, Alexandre Blackford. A Igreja Presbiteriana, em determinado momento da sua história no Brasil, de 1883 a 1903, ela sofre uma divisão em função de 2 situações. Primeiro, a presença de missionários estrangeiros. Uma ala da igreja não via com bons olhos essa continuidade de liderança que era exercida por missionários vindos dos Estados Unidos. E um segundo fator dessa divisão foi a maçonaria. Alguns membros da igreja, inclusive pessoas da liderança da Igreja Presbiteriana, faziam também parte da maçonaria. Isso não era aceito por uma ala da igreja. E a partir desse momento, dessa fase da igreja, ela então se divide e é formada a Igreja Presbiteriana Independente. Vamos ao texto 6. A Assembleia de Deus. Nós vamos estar estudando no texto 6 e no texto 7 como a Igreja Assembleia de Deus se organizou no Brasil e como foram os seus primeiros passos junto dos missionários que aqui chegaram. Acompanhe então na página 164. Começa falando daquilo que nós já mencionamos na lição passada, que provavelmente tenha sido a origem do movimento da Assembleia de Deus, aquele movimento de avivamento que aconteceu na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906. Dentro daquele movimento, vários grupos se espalharam por todo o país. E um desses grupos acabou indo para Chicago. E ali em Chicago, numa reunião de oração, um jovem por nome Gunnar Vring, sueco, teve então uma experiência com o batismo com o Espírito Santo. Ele nasceu em 8 de agosto de 1879. Ele é importante porque é uma das pessoas que vem para o Brasil e a partir dele se organiza a Assembleia de Deus. O encontro com Daniel Berg. Gunnar Ving, ao participar de uma convenção batista, se encontra com um jovem sueco que também havia sido batizado com o Espírito Santo e que sentia no seu coração um forte desejo de realizar a obra do Senhor, de ir para o campo missionário, enfim, de dedicar-se integralmente ao projeto do Reino de Deus. E ali se estabelece uma grande amizade
entre Gunnar Wingre e Daniel Berg. E ao participarem de uma reunião de oração, o Senhor fala a eles que eles deveriam partir para um determinado lugar, por nome Pará, através de uma mensagem profética. Só que eles não tinham ideia qual era essa região, aonde estaria este Pará. E eles vão então olhar para o mapa e descobrem que esta é uma região do Brasil. E o Brasil, até aquele momento, era um país desconhecido para muitos e um país também onde se entendia, viviam-se grandes dificuldades os missionários que aqui chegavam. Mas eles agora, impulsionados pelo Espírito Santo, se despedem dos seus amigos e nos diz aqui o texto que com uma pequena ajuda financeira, mas com muitas orações, eles partem então para o Brasil no dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clemente, e chegam aqui no Brasil no dia 19 de novembro de 1910, 14 dias depois. Eles desembarcam em Belém, só que eles não têm uma direção para onde ir, e eles sentam-se então numa praça que se tornou conhecida como a Praça da República hoje em Belém, e ali eles fazem juntos a sua primeira oração em território brasileiro. Aconselhados por alguns passageiros com os quais eles viajaram, eles se dirigiram então ao modesto hotel e ali, folheando uma revista, encontraram o endereço de um pastor metodista, Justus Nelson. Esse pastor mostrou a eles uma igreja, a Igreja Batista, que estava sob a liderança do evangelista Raimundo Nobre. Chegando ali, entraram em contato com o evangelista e começaram a congregar naquela Igreja Batista. No mês de maio de 1911, foi dada então uma oportunidade a Gunnar Wingre para que pregasse na igreja e fizesse alguns trabalhos de avivamento, de oração, enfim, de pregação da palavra de Deus junto do grupo que ali estava. Apesar de Gunnar Wingre estar na Igreja Batista, ele não havia se esquecido das suas experiências com o Espírito Santo ainda nos Estados Unidos. E ele começou então a pregar sobre a obra do Espírito Santo. E isso, apesar de agradar a igreja que ali estava, não agradou a liderança, principalmente ao evangelista Raimundo Nobre. E ele diz num determinado momento que todos aqueles que estavam de acordo com a pregação de Gunnar Wingre deveriam sair da igreja e acompanhá-lo. Foi exatamente por causa desse posicionamento do evangelista Raimundo Nobre que 18 irmãos que ali estavam saem da igreja e junto de Daniel Berg e de Gunnar Wingre fundam então, nós vamos estar lendo isso no texto número 7, no dia 18 de junho de 1911, a primeira Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Essa igreja foi estabelecida na Rua Siqueira, número 67, na cidade de Belém. O movimento pentecostal não foi muito bem aceito pelas outras igrejas e houveram muitas perseguições. Para que você possa saber mais sobre isso, basta que você leia o livro de Gunnar Wingre, O Diário de um Pioneiro, e também o livro de Daniel Berg, Enviados por Deus. É interessante observar que a igreja cresce aceleradamente, principalmente pelo trabalho que é desenvolvido pelos crentes, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Muitos pastores nacionais são consagrados, missionários são enviados para outras partes do mundo e outros missionários vêm dos Estados Unidos para ajudar a obra que aqui se desenvolvia. Na página 168, você tem então uma relação escrita por Emílio Conde das possíveis datas e nomes e dos possíveis fundadores da Assembleia de Deus nas principais capitais dos estados brasileiros. Nós chegamos então ao final do nosso curso História da Igreja, dos primórdios até a atualidade. Muitas outras informações que nós aqui não passamos a você, você poderá obter lendo e estudando o seu livro. Que esse curso tenha sido uma bênção para a sua vida e eu aguardo nos próximos cursos da ETAD e que Deus o abençoe.